Sim. Pessoal, vocês não vão acreditar. O YouTube acabou de mandar o botão por atingir 100 subs. Muito obrigado a todos que deram sub e que continuam a assistir regularmente. Eu espero estar a contribuir o máximo possível para a vossa educação financeira. Muito obrigado. Boas pessoal e sejam bem-vindos ao canal Investimento Estratégico. Como sempre, vamos já saltar para a atualização do portfólio e tenho imenso para vos atualizar. Bom, para começar, como já tinha anunciado a minha intenção noutros episódios há uns tempos atrás, finalmente vendi a minha posição total da Gevo, da Playboy, da Corsair e do Unity. Tudo empresas que noutra altura faziam sentido, mas a minha filosofia de investimento mudou, o meu portfólio está a evoluir para um portfólio mais eficiente, com empresas mais sólidas, mais lucrativas e com vantagens competitivas fortes. E, principalmente, que retornem valor ao investidor. Com isto em mente, iniciei uma posição na SP Global e na Vici. A SP Global é uma empresa que ganha comissões a emitir ETFs de indexes do SP500 ou do Dow Jones. Ou seja, cada vez que alguém compra um ETF do SP500 ou do Dow Jones, esta empresa ganha comissões para gerir esses mesmos ETFs. Para além disto, esta empresa ainda partilha o mercado de rating de créditos com a Moody's. Portanto, sempre que uma empresa ou alguém necessita de uma avaliação de um crédito, tem de ir a uma destas duas empresas e normalmente até vão às duas para ter ambos os ratings. E mesmo que alguém crie uma empresa e replique o modelo de negócio, não tem o reconhecimento que estas duas empresas têm por operarem há imensos anos no mercado. Portanto, um molde simplesmente gigantesco, um molde simplesmente quase impenetrável, por assim dizer. E é este tipo de empresas que eu estou focado, que componham ano após ano sem serem interrompidas pela competição. E depois temos a Vici. Para quem não conhece, é essencialmente uma REIT. Já há algum tempo que eu procurava balancear o meu portfólio com uma REIT, também para ter algum fluxo de caixa no meu portfólio através de dividendos, visto que as REITs são obrigadas a distribuir 90% dos lucros. Neste momento, a Vici conta com quase 5% de dividend yield, o que é bastante bom para uma REIT. Esta empresa opera essencialmente com espaços de lazer como casinos, campos de golfe e alguns hard rock cafés, estando maioritariamente disposta a casinos, visto que mais de 85% da receita provém de operadores de casino como o Caesars Palace e o MGM em Las Vegas. Portanto, e isto pode ser um problema. É talvez se calhar o problema número um é eles estarem altamente expostos ao mesmo mercado e a poucos clientes. O que pode ser preocupante, mas visto que eles estão claramente a dar provas que estão a trabalhar para mudar isso ao longo do tempo, é algo que neste momento não me preocupa assim tanto. Vamos vendo com o tempo. E o que me fez escolher este REIT e não outro qualquer é que este foi muito inteligente quando fechou os seus contratos já em 2017, quando se formou como um REIT. Fechou os seus contratos com cláusulas de CPI adjusted, ou seja, a renda aumenta de acordo com o valor da inflação ao longo do tempo, protegendo assim a empresa de perder pricing power, ou seja, poder de precificação ao longo do tempo. E não é que os inquilinos tenham a hipótese de mudar para o outro lado da rua quando o senhorio aumenta a renda, não é verdade? É que esta empresa detém o controle de localizações únicas que não existem no outro lado nem sequer são replicáveis. Só há um Caesars Palace ou só há um MGM. Ou seja, são posições premium. Enfim, é uma posição que eu tenciono aumentar com este capital todo que agora tenho no meu portfólio por finalmente ter vendido todas aquelas posições. Estamos com 15,6% de capital disponível e provavelmente eu vou usar cerca de 10% do mesmo nas próximas semanas, principalmente na SP Global, ou seja, SPGI, um pouco na Vici, por ser uma REIT, não tenho muita pressa em crescer a posição, o objetivo é ir adicionando aos poucos, quando estiverem pequenos descontos, e queria também reforçar a Mastercard, mas não tem sido muito fácil de encontrar a bons preços de entrada. Bom, posições atualizadas, vamos lá ver como é que ficou o portfólio versus o SP500 este mês. Este mês o portfólio perdeu por quase 4% contra o SP500, embora tenha tido uma apreciação positiva, mas não foi tão positiva como o SP500 e portanto ficou a 3,7% aquém do desempenho do índice SP500. Esta tabela vocês já estão habituados a ver, mas eu vou começar a reportar também este novo gráfico que vocês nunca viram antes. E este gráfico mostra o meu retorno total em porcentagem desde que comecei a investir, portanto, desde dezembro de 2020. E o que eu estou a fazer com este gráfico é ser o mais fiel possível com a corrida contra o SP500. Portanto, eu sempre que deposito capital no meu portfólio, deposito também hipoteticamente no portfólio ETF do SP500, como faria se eu não tivesse ações individuais. Bom, e como podem ver, tem sido uma aventura incrível, com imensa volatilidade, especialmente quando comprava essencialmente empresas especulativas como aquelas que acabei de vender. As coisas, entretanto, têm-se nivelado e neste momento estou praticamente empatado com o SP500, estando apenas a perder 3,8% no total do meu portfólio e no portfólio ETF com os mesmos depósitos mensais, estaria apenas a perder 3,3%,
ou seja, menos 0,5% de diferença em relação ao meu portfólio. Portanto, vamos ver como corre aqui para a frente. Eu vou mostrando regularmente os resultados, quer corra bem, quer corra mal, e dentro de 2 ou 3 anos, se não conseguir vencer o SP500, simplesmente aceito a derrota e transfiro o meu capital para um ETF. Pelo menos é esse o plano. Bom, e temos o portfólio atualizado e ainda temos imenso para falar, como o rumor da aquisição da AMC por parte da Amazon, os valores dos americanos, o desemprego na Europa, o Core PCE na América, as probabilidades no próximo aumento de juros e o tweet do Michael Burry. Portanto, vamos já começar pelo rumor da aquisição da AMC. No dia 29 de março começou a aparecer no Twitter alguns rumores que a Amazon poderia estar interessada em adquirir os cinemas AMC, que neste momento conta com mais de 950 salas de cinema em mais de 10 países em todo o mundo. Imensos analistas disseram que não faria sentido de todo a Amazon comprar a empresa, porque estaria a comprar assets já depreciados, estaria a comprar uma empresa com mais de 5 mil milhões de dólares em dívida, uma empresa que nem lucrativa consegue ser e que a Amazon poderia simplesmente construir por ela própria as salas de cinema para passar os seus próprios títulos da Amazon Prime, visto que hoje em dia estão focadíssimos em criar cada vez mais conteúdo. E isto não deixa de ser verdade, mas eu discordo. E eu vou dar a minha opinião pelo qual eu discordo, porque eu acho que até nem seria assim tão mal pensado e assim tão descabida a Amazon adquirir a AMC. Portanto, ponto número 1. Sim, estaria a comprar edifícios já depreciados em valor e com manutenção por fazer, mas estaria essencialmente a comprar localizações premium, visto que a grande maioria destas salas de cinema estão em centros comerciais e em centros da cidade, que poderiam facilmente não só serem transformados em pontos de recolha da Amazon, ou ainda melhor, renovar as salas de cinema, meter gratuito o uso das salas para quem tiver a Amazon Prime, ou seja, gerando ainda mais valor à sua subscrição da Amazon Prime, e agora vocês estão a pensar: mas isso não faz muito sentido porque assim estariam a perder imenso dinheiro a oferecer bilhetes de cinema dia após dia. Isso seria uma fogueira de dinheiro. Sim e não. Os cinemas praticamente nem sequer fazem dinheiro a vender os bilhetes de cinema. A margem é praticamente inexistente. O que gera o valor e os lucros numa sala de cinema são as comidas e as bebidas. Especialmente as pipocas, que normalmente têm mais de 400 ou 500% de margem de lucro. Portanto, não só iria trazer muitas pessoas de volta às salas de cinema, que hoje em dia só enchem em grandes títulos, como ia aumentar a venda de comidas e bebidas com alta margem de lucro. Portanto, não seria assim tão descabido, no meu ver, a empresa adquirir a AMC por 4 ou 5 mil milhões de dólares, quando se tem 70 mil milhões de dólares disponíveis em capital. E agora temos um estudo bastante interessante, não tem muito a ver com ações diretamente, mas demora apenas 2 minutos para vos passar o resumo do mesmo e é de facto bastante interessante. Nesta imagem, por exemplo, podemos ver que os americanos estão cada vez menos patriotistas, estão cada vez menos religiosos e cada vez consideram menos importante ter filhos. Cada vez consideram menos importante envolverem-se com a comunidade em atividades e afins, e a única coisa que subiu ao longo de todo este tempo, desde 1998, foi a importância de ter dinheiro. E eu não quero ser um pouco dramático, mas eu sinto que é um pouco assim nos outros países também. O que é sem dúvida um pouco preocupante. Dentro do estudo, por exemplo, apenas 23% dos adultos com menos de 30 anos consideram que ter um filho é muito importante. Bem, e eu não sei se é por vivermos uma vida mais rápida, mais consumista, se é por estarmos com cada vez mais indiferença em regra geral para com o que se passa ao nosso redor, ou se é simplesmente desmotivação por parte dos adultos, mas é incrível como a única coisa que ganhou importância durante as últimas 2 décadas foi, de facto, o dinheiro. Bom, e deixando as coisas menos boas de lado e voltando ao mundo das ações, temos a taxa de desemprego na zona euro. Valores lançados no dia 31 de março e valores que foram em linha com o esperado, portanto 6,6% para a taxa de desemprego. Valores que se têm mantido bastante estáveis nos últimos meses, mesmo estando em praticamente mínimos históricos nas últimas 2 décadas. Valores estes que dão luz verde ao Banco Central Europeu para continuar a subir as taxas e continuar a luta contra a inflação. No outro continente, também no dia 31 de março, saíram os resultados do Core PCE. É basicamente o relatório mais importante para a Fed, ou seja, o Banco Central Americano, para tomar as decisões se continua a subir as taxas de juros ou não, pois este relatório exclui os preços voláteis de alimentos e energia para fornecer uma medida mais estável e precisa da inflação subjacente. E para este mês tivemos não só uma redução em relação ao mês passado, mas também melhor do que o esperado. Bom, e o mercado começou a subir assim que saíram estas boas notícias. Mas a que é que se deve esta redução no Core PCE?
Quando olhamos para dentro do relatório do Core PCE, percebemos logo que um dos indicadores mais fortes desta inflação desceu imenso. E este indicador é os serviços. No mês passado estava com 1,2% de inflação mensal, o que significa mais de 14,4% anualizada, ou seja, demasiada. E neste mês reduziu para 0,2%, o que significa à volta de 2,4% anualizada, portanto, valores muito mais controlados. Portanto, este é um dos contribuintes para as boas notícias deste relatório. O mesmo não pode ser dito das rendas que continuam a subir. Pode parecer pouco de 1,2% para 1,4% de mês para mês, mas esta inflação anualizada já vai em 16,8%. E como eu disse no outro vídeo, na América falta controlar as casas para podermos aliviar as taxas de juros. E é por isso que eu acredito que ainda vai haver mais um aumento de 25 pontos nas taxas de juros. E por falar nisso, quais são as percentagens que o mercado está a balizar a próxima reunião no dia 3 de maio? E o mercado neste momento está a balizar praticamente de igual forma entre um pivot e uma subida de 25 pontos. Portanto, temos 52% para uma paragem no aumento das taxas de juros e temos 48% para um aumento de 25 pontos nas taxas de juros. E eu, neste momento, encontro-me com os 48%, portanto, falta esperar para ver o que é que o Powell vai dizer no dia 3 de maio. E estamos praticamente a chegar ao fim do vídeo, mas antes eu queria deixar aqui ainda uma pequena relíquia desta semana. Um tweet do Michael Burry indignado, completamente indignado com a nossa geração. É verdade. O maior bear da história, o senhor que preveu o crash no mercado imobiliário em 2008 e ainda teve presença no filme The Big Short, disse que estava errado em dizer para vender há uns meses atrás e que desde 1920 nunca houve uma geração tão ativa na estratégia Buy the Dip como antes. E já agora, para quem ainda aí está, eu vou deixar a pergunta no ar. Qual será a razão de sermos a geração mais ativa nesta estratégia do Buy the Dip? Será por sermos uma geração com mais conhecimento na área da educação financeira ou será que é por sermos uma geração mais gananciosa e menos paciente? Ou é ainda porque temos simplesmente mais acessibilidade a ferramentas que facilitam puxar o gatilho para comprar ações? Fica a questão, espero que tenham gostado do vídeo e até já.